Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da QSP Tecnologia. Com vocês aqui mais um vídeo. Hoje a gente vai abordar alguns assuntos relacionados a microcontrolador STM8, em específico a comunicação I2C. Então, vou ter um exemplo aqui, vou explicar para vocês, passo a passo o código e também aí o periférico de comunicação I2C do microcontrolador STM8. Tá? Então, já vou pedir para você, né, te convidar a se inscrever no canal se ainda você não é inscrito, dá um like nesse vídeo para ajudar na divulgação, compartilha o meu canal e esse vídeo com os seus colegas e nas suas redes sociais e não esquece de habilitar o sino para que você possa receber aí as notificações do YouTube assim que a gente lançar um novo vídeo. Tem vídeo toda semana, beleza, pessoal? De microcontrolador, de projetos, programação, é só conferir aí nas nossas playlists, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é abordando os microcontroladores STM8, como eu falei, a gente vai falar de comunicação I2C, utilizando programação raiz, né? Programação que a gente fala bare metal, que é acessando, configurando diretamente os registradores. Tá? Então, eu já criei aqui um programa a partir de um template que eu tenho aqui. Caso você tenha dúvida de como criar um projeto, tá? Aí na ferramenta, no caso aqui, o IAR, temos aí nossa playlist de STM8. Você pode estar conferindo aí no nosso canal. Tá? Então, criei aqui um projeto, né, a partir do template. Esse projeto ele vai contemplar, né, toda a parte aqui das funções de SPL, do Standard Preferred Library. Tá? Nós temos aqui no editor de código, nós temos aqui uma área para definir as memórias, as variáveis, né, globais do nosso programa. Tá? Logo aqui no início a gente tem a inclusão do arquivo padrão, né, e principal aí, que é o stm8s.h. É neste arquivo que contempla todos os nomes de todos os registradores e as constantes que a gente precisa para configurar esses registradores. Tá? Já estou aqui aberto com tanto o datasheet, né, datasheet aqui do meu STM8 S003K3, como também o reference manual desse microcontrolador. Tá? Então, toda vez que você estiver trabalhando com STM8, é muito recomendável que você esteja aberto com esses dois documentos. Seguindo aqui na programação, eu tenho aqui um campo onde eu declaro os meus protótipos de função. Então, tem aqui a função que configura, que configura o clock, né, do microcontrolador, tá? Bem como o clock de cada periférico. Tem aqui a função, né, um protótipo de função de delay de 100 microsegundos, uma outra função com base em milissegundos, e depois nós temos aqui 4 funções relacionadas à comunicação em 2C. A primeira, que é o setup, né, é a função que vai configurar o periférico. Depois, a gente sabe, né, para quem não conhece a comunicação em 2C, que é uma comunicação baseada em duas vias, tá? Uma comunicação síncrona, baseada em clock e data. Né? Nós temos o start bit. Então, temos aqui a função que gera o start bit, a função que gera o stop bit, a função que escreve aqui um dado aí no nosso dispositivo, tá? Aproveitando esse código, ele vai estar utilizando como dispositivo uma memória serial E2PROM do tipo 24LC512, tá bom? E a gente tem a função aqui que faz a leitura de uma posição, né, de memória desse dispositivo. E a partir daí, a gente cria duas outras funções de níveis, né, de nível maior, quer dizer, um nível mais acima. Tá? Quando eu digo nível acima, é porque ela utiliza dessas funções que eu acabei de explicar. Tá? A setup, a start, a stop, a write e a read. Tá bom? Que na verdade são 5 funções que a gente criou, né, como funções primitivas
para fazer o uso das funções de escrita na memória 24LC512, que é a memória E2PROM serial, e fazer a leitura dessa memória também. Tá? Então, todos os protótipos de função estão aqui. Logo aqui embaixo, a gente tem aqui a função principal. Tá? Então, uma vez que eu inicializo o meu sistema, eu vou chamar a função clockInit. Essa função ela vai configurar todos os periféricos do microcontrolador quanto à frequência de clock. Tá? Em específico, a gente vai estar configurando a frequência master, tá? Para 2 MHz, a frequência da CPU para 1 MHz, e a gente vai estar utilizando o HSI, né, que é o oscilador interno de alta frequência, tá? O High Speed Internal Oscillator. E não esqueçam de habilitar, né, dar um enable, né, no clock do periférico da comunicação em 2C. Tá? Então, isso aqui precisa estar sendo habilitado. Tá, ok? Os outros clocks não precisam ser habilitados, uma vez que você quer que o seu dispositivo consuma a menor corrente possível. Tá? À medida que você vai utilizando os periféricos, então, a partir daí, você vai habilitando o clock de cada periférico. Tá? Então, aqui a gente tem a função que configura o clock. Aqui tenho uma função que está mesclando programação em assembly para gerar uma base de tempo exata de 100 microsegundos, tá? Com relação ao ciclo de máquina de cada mnemônico, de cada instrução em assembly. Tá? Por isso, por esse motivo foi criado essa função em assembly. E depois, a partir dela, é criado, né, uma sequência de chamadas a essa função para você criar uma outra função com base em milissegundos. Tá? Então, você pode estar utilizando essas duas funções aqui, tá, como funções de delay no seu projeto. Tá? E agora, pessoal, vem aqui a função que configura, né, que dá um setup aí na comunicação em 2C. Tá? Eu deixei, pessoal, dois tipos de configuração. A primeira, pessoal, que eu coloquei comentado aqui, é utilizando a SPL, tá? Que é a Standard Peripheral Library, que você baixa, né, aí no site da ST e que já está colocado aqui no meu workspace. Tá? Então, tanto aqui os arquivos de cabeçalho, como os arquivos de código-fonte estão aqui colocados na pasta SRC. Tá bom? Quem tiver dúvida desses arquivos, volta alguns vídeos anteriores, onde eu explico lá na nossa playlist de microcontrolador STM8. Tá bom? Bom, antes de configurar qualquer periférico, a gente dá um DENIT, né, para resetar qualquer tipo de configuração prévia do periférico. E no caso, se você for utilizar a Standard Peripheral Library, você vai usar essa função, que é a I2C init, que aí ela vai configurar, o primeiro argumento aqui é para configurar a frequência, né, de 100 kHz. Tá? Aqui eu vou estar configurando o dispositivo, né, o endereço físico do meu dispositivo. Aqui eu vou estar configurando o Duty Cycle do meu clock. Então, eu quero o Duty Cycle 50% low, 50% high. Tá bom? Depois a gente vai estar vendo no Logic, né, os sinais, tanto de clock como de dado, e a gente vai poder estar estudando isso com mais detalhes. Tá? Eu vou querer habilitar aqui o Acknowledge. Eu quero endereçamento da comunicação em 2C. Eu posso habilitar dois tipos, ou 10 bits, ou 7 bits. No meu caso, estou habilitando 7 bits, porque é o que exige lá no meu dispositivo de memória serial. Tá? E depois eu faço aqui um cálculo com base na frequência que eu escolhi, para eu poder justamente configurar essa frequência na comunicação em 2C. Feito essa linha, eu chamo essa linha de baixo para poder habilitar, então, o periférico, né? Ou seja, a comunicação em 2C. Então, tudo isso aqui pode ser feito dessa forma, ou acessando os registradores, como eu vou explicar agora na sequência.
Então, primeiro, pessoal, a gente vai acessar o registrador de controle 1 do periférico I2C e a gente vai desabilitar esse cara. Tá? Então, a gente vai desabilitar primeiro o módulo. Então, quer dizer, qualquer tipo de configuração que eu venha a fazer, né, nos próximos registradores, é necessário com que esse dispositivo esteja desabilitado. Tá bom? Então, isso está aqui no Reference Menu. Então, se a gente habilitar aqui, mostrar para vocês o registrador CR1, a gente vai encontrar no bit 0 o Peripheral Enable. Tá? Então, a gente colocando o nível lógico 0 aqui, né, a gente desabilita esse dispositivo, que é o que é feito aqui, ó, tá? Desta forma. Na sequência, a gente vai colocar o valor do registrador FREC-R como 2. Por quê? Porque eu preciso colocar o valor aqui que corresponda à frequência do meu periférico. Então, se eu configurei aqui em cima, né, para 2 MHz, tá? Como colocando aqui como HSI div 8, uma vez que eu estou utilizando a frequência interna, o HSI, que é de 16 MHz. Então, se eu estou dividindo por 8, fazendo um pré-scaler, eu vou ter a frequência de todos os periféricos para 2 MHz. Então, logicamente que a comunicação em 2C também vai estar rodando a 2 MHz. Como está rodando a 2 MHz, é necessário com que eu coloque esse valor nesse registrador FREC-R, tá bom? Então, acessando ele aqui, ó, a gente pode perceber que eu não posso colocar, né, vamos colocar assim, eu não posso ajustar para 0, tá? A partir do 1 eu posso colocar, então se você estiver rodando o periférico a 1 MHz, você vai colocar 1. Se você estiver colocando, rodando a 2 MHz, você vai colocar 2 MHz e assim por diante, tá? Esse valor, né, ele pode ir numa faixa, né? Ele pode ir de uma faixa de 1 MHz até 24 MHz, tá bom? Dependendo da frequência que você está utilizando no seu microcontrolador. Depois, a gente tem aqui tanto o CRH como o CRL, tá? Que um complementa o outro, então é a parte alta do CCRH e o CCR Low, né, L. Tá? E isso é para justamente configurar a frequência de clock da comunicação em 2C. Então, como eu quero ela em 100 kHz, eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Então, vai ser o FREC, tá? Que é o que a gente colocou lá como 2 MHz, dividido por 2. Tá? Esse 2 é justamente esse valor do registrador aqui, tá? Do FREC-R, dividido por CCR. O CCR, que é o conjunto, né, do CCRH mais o low, no meu caso aqui eu estou colocando 10. Então, 2 MHz, né, que é a frequência de clock da minha comunicação em 2C, dividido por 2, que é o valor que eu coloquei aqui no FREC-R, dividido por 10, que é o valor que está no CCR. Isso vai dar, se fizer a continha, vai dar os 100 kHz. Depois a gente vai ver também aqui no Logic, né, o sinal, a gente confere se está nessa frequência, tá bom? Aqui habilita o endereçamento para 7 bits, tá? Isso é feito no registrador ORH, que está aqui, ORH, que está aqui. Então a gente pode ver que a gente tem aqui no bit 7, se eu colocar nível lógico 0, eu vou estar configurando para 7 bits o endereçamento, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui. OH e, perdão, espera um pouquinho, na verdade é o addconf, né? Então é esse cara aqui, ó. Então esse tem que ser colocado para 1
tá? No caso de endereçamento em 7 bits. Tá? Como o valor de reset dele, o valor inicial desse registrador é 0, então ele já vem por default, ele já vem nesse modo de endereçamento de 7 bits. Tá bom? Na sequência, nós temos aqui o tracer, tá? Que também é para você fazer o cálculo da borda de subida e descida, né, da comunicação em 2C. Tá? A gente está colocando ele igual a 3. Tá? Vocês podem seguir isso aqui lá no datasheet também. Tá? Tem uma receitinha de bolo, que é só colocar o que está aqui. Tá bom? Então, se você pegar, considerando 1000 nanosegundos, tá? Vezes a frequência FRQ, né, o FREQ R, mais 1, isso vai ter que dar o valor que vai ser colocado nesse cara. Tá? Isso aqui é para ter compatibilidade na borda de subida com a frequência de clock. Tá? Uma vez feito isso, você já pode habilitar ele novamente. A gente já tinha desabilitado ele aqui, a gente vai habilitar ele agora aqui. Tá? Então a gente habilita novamente aqui a comunicação em 2C, e depois a gente coloca ele no modo master, tá? Lá no registrador CR2, tá? Então o CR2 tá aqui. Qual é o bit? É o CR2 ACK, né? É o bit 2 aqui, ó. Então a gente deixa esse cara habilitado, ó. Beleza? Então é o I2C, I2C, CR2 ACK. Beleza? Ok, feito isso, a gente fez a configuração da comunicação em 2C, tá? Aqui, na sequência, eu vou explicar mais aqui embaixo o start, tá? Então, aqui, ele vai gerar um start. Como é que é feito gerar o start? Eu coloco o nível lógico 1 neste bit do CR2, tá? Então, ele vai gerar automaticamente um start. Aqui, quando for gerar um stop, eu vou setar o bit, né, stop do registrador CR2. Tá? Então, o que a gente está falando o quê? Estamos falando aqui no caso do CR2, nós estamos falando aqui do start, quer dizer, se você colocar nível lógico 1 aqui, ele gera, né, aí a comunicação, vai gerar um start na comunicação em 2C. Se você colocar aqui 1, ele vai gerar um stop. Tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, né, vamos colocar aqui um I2C protocolo, tá? Vamos colocar a imagem, vamos mostrar aqui para vocês o que eu estou falando, né? Então, olha só, quando a gente está falando de start, é nessa condição aqui, ó, é uma transição, tá? É uma transição de borda de descida da via de dados quando o clock está em nível lógico 1. Tá? E o stop é o contrário, é uma transição, uma borda de subida na via de dados quando o clock está em nível lógico 1. Tá bom? Então essas são as condições de start e stop bit. Ok? Bom, na sequência aqui, a gente tem a função que faz a escrita de um dado, tá? Então a gente vai jogar lá no registrador data, né? Registrador DR, que é o que está aqui. Vamos mostrar para vocês. Então esse é o data register. Quando eu escrever um valor nele, então ele vai fazer todo o processo, né, de sincronizar esse dado, né, com o clock. E quando eu quiser fazer uma leitura, eu faço a leitura do próprio registrador, tá? Do DR também, tá ok? Feito isso, a gente tem então a função que faz a escrita no dispositivo, na memória serial, tá? Então tudo isso aqui é receitinha de bolo, tá? Então eu vou deixar esse código, inclusive, para vocês baixarem, vocês darem uma olhada. E para esse vídeo não ficar tão grande, tá? Eu vou deixar isso aqui como tarefa de casa para vocês darem uma analisada, né, como foi feito esse envio, né, essa escrita
na memória I2C, tá? Tanto a escrita como a leitura da memória I2C, beleza? Então, aqui no começo, ó, do meu código, eu tenho o quê, ó? Eu tenho, então, a configuração do clock, dos dispositivos. Na sequência, eu tenho a configuração da comunicação I2C. Aí eu faço uma escrita, né, na memória E2PROM. Tá? No endereço 1, eu escrevo o dado 0x-A5 e depois eu faço uma leitura nesse próprio endereço, o endereço que eu fiz a escrita. Então a gente consegue ver lá no Logic, tá? O valor que ele está lendo, tá bom? Então, só para mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui o dispositivo, deixa eu aumentar aqui a minha câmera, tá? Eu estou usando essa placa aqui, e eu coloquei aqui no barramento microbus, tá? Para quem tiver dúvida a respeito desse kit, tá? Eu tenho um vídeo no canal explicando esse kit, que é um kit de STM8, tá bom? Então, temos aqui no barramento microbus eu tenho uma memória 24LC512, tá? Que está utilizando os pinos de alimentação, né? VCC GND, e o pino de SDA e SCL, tá bom? Então, está conectado no microcontrolador STM8, beleza? Bom, agora, o que a gente tem aqui? Eu vou passar para mostrar para vocês aqui uma outra tela, que é do Logic, para a gente poder visualizar, então, a comunicação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um reset aqui na placa, tá? Vou forçar um reset pressionando o botãozinho de reset, tá? E como aqui o meu sistema ele está esperando um trigger na borda de descida da minha via de clock, então, quando eu iniciar, né, quando ele passar, ele carregar aqui, configurar o clock, depois, na sequência, configurar a comunicação em 2C e fizer a escrita, no início da escrita, a gente vai, então, dar um trigger no Logic e ele vai capturar o dado, beleza? Então, veja bem, eu vou dar aqui um Start, ele está aguardando, então, eu dar um reset aqui na placa, né? Lembrando que quando eu der um reset, ele vai fazer uma escrita na memória I2PROM, então vamos dar um reset agora. Ó, resetei, ele capturou, e aí eu consigo ver. Então, veja só, na parte de cima aqui, eu tenho a via de clock. Na parte de baixo, eu tenho a via de dados, que é o SDA. Então, esse primeiro aqui é a escrita, é o que ele fez, a escrita na memória I2PROM. E aqui na sequência é a leitura. Tá? Então, a gente tem aqui aproximadamente entre escrita e leitura, temos aproximadamente 10 milissegundos. Tá bom? Então, veja bem, que é o tempo que está aqui, ó, que é muito necessário a gente dar esse tempo. Então, quando eu pegar e fizer esse cara aqui, ó, serial EPROM write, eu vou procurar essa função está aqui toda, e no final, olha o que eu tenho aqui no final. Eu tenho aqui um delay de 10 milissegundos, justamente é o que está me dando aqui, ó, né? O que está dando aqui, ó, 9.959 milissegundos, tá? Então, esse é o tempo que eu tenho aqui, ó. Perfeito? Bom, aqui no começo, ó, o que a gente tem, ó? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó. O que eu tenho aqui no começo? Eu tenho o envio do endereço do dispositivo, tá? Então, se vocês olharem o datasheet da memória do 24LC512, você vai ver que ele tem um endereço físico, tá? E esse é o endereço, eu vou ter um endereço que é o A0, que é o endereço de escrita, para eu poder habilitar a escrita, e o endereço A1, que é o endereço de leitura, tá? Então, esse é o endereço físico da minha memória E2PROM. Lembrando que, deixa eu abrir aqui, vamos colocar aqui um AT24LC512, deixa eu abrir aqui um datasheet. Na verdade, vou pegar aqui uma imagem,
Vamos colocar aqui pinouts. Então veja bem, ó, aqui a gente tem a pinagem dessa memória. Então veja bem, o endereço que eu falei, que é o endereço A0 ou A1, é quando esses 3 pinos aqui estão em nível lógico 0, tá bom? Então assim, por quê? É colocado, é disponibilizado 3 pinos para você mudar o endereço físico da sua memória I2C. Isso é para você permitir com que você coloque mais memórias no mesmo barramento, tá? Então, no caso de estar o A0, o A1 e o A2 em nível lógico 0, você vai considerar, então, esse endereço aqui, o A0 para escrita, tá? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é acessar o chip, então, que ele vai colocar como A0, que é justamente isso que ele vai fazer aqui, ó. Daqui até aqui o stop, certo? Não, até o final do dado. Na sequência, o que vai acontecer? O dispositivo, você precisa mandar o endereço da posição de memória. Como é uma memória 24 LC512 kbits, então você tem 64 kbytes de endereço. Então você tem 2 bytes que você tem que enviar para endereço de posição de memória, que é justamente o que está aqui, ó. Esse é o primeiro endereço e esse aqui é o segundo endereço, que é aqui, ó. Então, o primeiro endereço, como eu estou jogando, aqui novamente, né, como eu estou jogando o endereço 0x01, então eu vou ficar com 00, aqui, né, 00, e depois o endereço baixo, o endereço mais significativo, 01. Tá? Então, esse primeiro aqui é para eu acessar o chip, aqui depois, esses outros dois é para acessar a posição de memória, e depois é o dado que eu estou querendo jogar, que eu estou querendo escrever na minha memória. Tá aqui, ó, que é o A5, que é o que eu joguei aqui, ó, o A5. Na sequência, a gente tem o stop bit. Então, esse que está em vermelhinho é o stop bit. O que está em amarelo, em verde aqui, é o start bit. Tá? Então, tudo isso, esse sinal aqui, é referente a essa função aqui. Tá ok? Qual que é o clock aqui do meu sistema? Olha só. Clock, eu vou pegar aqui um período, né? Tá marcando 10 microsegundos, tá? Então, quanto que vale isso, pessoal? 10 microsegundos é o período, né? Então, se eu pegar 10 microsegundos e dividir isso aqui, 1 por 10 microsegundos vai me dar 100 kHz, que é justamente a frequência de trabalho da minha comunicação I2C, beleza? E aqui, depois de 10 milissegundos, a gente tem a leitura. A leitura é simples também, ó. Eu vou mandar agora o A0, que é para fazer o acesso ao chip, tá? Passo o endereço que eu quero, que é o 0001, que eu quero ler esse endereço, que é o que está aqui, ó. Tá? Depois eu faço aqui o A1, quer dizer, que eu quero fazer a leitura do chip, tá? Mais o acknowledge, e depois eu faço a leitura aqui, ó. Vou fazer a leitura aqui. Então eu estou lendo 0, ó, vocês podem dar uma olhadinha, que é 0xa5, que é justamente o que ele fez a escrita aqui. Então eu tenho aqui lá no temp, eu tenho o endereço, né, o conteúdo, né, 0xa5. Perfeito? E depois termina aqui com o stop. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa comunicação I2C. Tá? Esse vídeo é uma explicação breve desse exemplo aqui, né, de comunicação I2C utilizando memória serial 24LC512, tá bom? Com o microcontrolador STM8. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like nesse vídeo, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem esse código. E precisando de
aula particular de microcontrolador PIC, AVR, Arduino, STM8 e STM32, é só entrar em contato com o WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.